Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade hoje à nossa série Exemplos e vamos falar de um homem chamado Clive Staple Lewis, ou mais conhecido como C.S. Lewis. C.S. Lewis ele nasceu no final do século XIX, em 1898, mas ele vive exatamente no século XX até 1963, morre uma semana antes de completar 65 anos. Lewis ele nasceu na Irlanda, mas ele viveu, na Inglaterra, praticamente sua vida toda foi na Inglaterra. Ele era filho de pais cristãos, seu pai era um advogado, sua mãe também era uma mulher muito estudiosa, e Lewis foi sempre influenciado à leitura constante, tanto ele quanto seu irmão. E foi aí que Lewis ele já ingressou nesse mundo da literatura e da leitura desde a infância. É importante também frisar que a mãe de Lewis era uma cristã de verdade e ela sempre orava com Lewis. Lewis aprendeu a orar com sua mãe, mas sua mãe ela falece, Lewis ainda com 9 anos de idade, e isso foi um baque muito grande na vida de Lewis e influenciou o pensamento de Lewis. É tanto que Lewis ele vai crescendo e ele torna-se um ateu. Na adolescência, Lewis ele já se define como um ateu. Ele vai para a Universidade de Oxford aos 18 anos, na Inglaterra, e ele interrompe os estudos logo depois do primeiro ano de estudos de literatura medieval. Ele interrompe porque ele vai servir na Primeira Guerra Mundial. Depois de um tempo, Lewis ele torna-se professor da Universidade de Oxford, depois da Universidade de Cambridge, na Inglaterra também, e aí ele conhece um homem chamado Tolkien. Tolkien, muitos sabem, principalmente jovens, adolescentes aí, que Tolkien foi o escritor de Senhor dos Anéis. E essa amizade de Tolkien com Lewis, Tolkien já era cristão, era um cristão católico, e foi o que influenciou Lewis a voltar para a crença em Deus. Lewis, ele, em conversas constantes com Tolkien, ele sai do ateísmo e ele novamente ele volta a crer em Deus. Na verdade, é como se fosse um reencontro de Lewis com a sua fé. A partir daí, Lewis ele torna-se verdadeiramente um cristão e ele é um defensor da fé cristã. E é inegável que suas produções literárias estejam carregadas de ensinamentos cristãos, de teologia, apesar de ele não ser um teólogo propriamente, mas Lewis ele escreve cerca de 40 livros, dentre os quais a gente tem uma literatura para adultos e para crianças que também atinge adultos, que é as Crônicas de Nárnia, tão conhecidas aí, que já viraram filme, que são lidas em todo o mundo. E aí, Lewis, ele é convidado durante a Segunda Guerra Mundial, ele é convidado por uma emissora de rádio e TV na Inglaterra, chamada BBC, para proferir palestras no rádio, levando esperança, consolo e entusiasmo para os ingleses que estavam vivendo espiritualmente já frios naquela época, uma frieza espiritual, e ao mesmo tempo estavam vivendo a guerra, estavam passando pela Segunda Guerra Mundial. E Lewis ele faz programas de rádio nessa época, nos 2 últimos anos da Segunda Guerra Mundial, 1944, 1945, e aí Lewis ele passa a ser conhecido mundialmente. E desses programas que ele faz no rádio é que surge depois, em 1953, um livro muito conhecido de Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples. Nesse livro, Lewis vai tratar das verdades essenciais da fé cristã, ele vai tratar da moralidade, mas ele vai tratar também
da salvação, ele vai tratar da veracidade de Cristo, da veracidade das Escrituras, ele vai tratar da esperança, do sofrimento. São vários capítulos nesse livro em que Lewis ele transforma aqueles programas de rádio nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, que depois de Crônicas de Nárnia, das Crônicas de Nárnia, talvez seja o livro mais conhecido de C.S. Lewis. Então, Lewis ele passa a ser um literato altamente influente, né? Academicamente, ele é querido tanto por cristãos católicos quanto protestantes e de ateístas também, que reconhecem o pensamento formidável de Lewis, reconhecem a inteligência de Lewis. E alguns exemplos que nós podemos tirar da vida de C.S. Lewis nesse tempo, né, é que Lewis, ao abraçar a fé cristã de forma racional, né, ele é levantado como, de fato, alguém que está ali e que dá razão da sua fé, como a Bíblia vai nos dizer em 1 Pedro 3,15, ele estava pronto, ele estava preparado para responder a todo aquele que pedia razão da esperança que havia nele, como Pedro vai nos dizer em sua carta. Então, de alguma forma, Lewis ele foi essa pessoa proeminente no meio acadêmico e o é até hoje. Vários estudos são feitos a respeito do pensamento de Lewis, dos ensinamentos de Lewis, a partir de sua fé cristã, a partir do cristianismo. Lewis ele só tinha condições de defender a fé cristã, de defender o cristianismo, porque de fato ele conhecia as Escrituras. Isso nos faz lembrar o que Jesus disse, que é importante que nós conheçamos as Escrituras. Jesus nos adverte: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E Lewis ele já conhecia a Bíblia desde a infância, e quando ele tem de novo esse encontro com o Senhor, ele retoma a sua fé, ele passa a ser um defensor efetivamente da fé cristã. Outra questão também é que Lewis ele desenvolve a sua imaginação para comunicar verdades da fé cristã. Ele usa esse dom, né, da escrita, esse dom literário que ele tem, que você lê as Crônicas de Nárnia e você fica apaixonado pelas histórias, ou livros como O Regresso do Peregrino também, e outros livros que Lewis escreve nessa área. Nós podemos dizer da ficção, da literatura, da imaginação, mas estão todos imbuídos de verdades essenciais do cristianismo. Através dos seus programas, ali na época da Segunda Guerra Mundial, dos seus programas de rádio, ele levava o povo inglês a retomar a sua fé e a entender que a questão não era a luta entre os países por poder, mas que havia algo muito maior, havia um Deus soberano, havia um reino maior do que esse, pelo qual aqui na terra as pessoas estavam lutando. E aí Lewis ele afirma em Cristianismo Puro e Simples: descubro em mim mesmo desejos que nada nesta terra podem satisfazer. A explicação mais razoável é que fui feito para outro mundo. Então Lewis tinha essa convicção de que tudo aqui é passageiro e que na verdade ele tinha algo muito maior, né, que era o Senhor. Outra questão também é que nesse sentido ele nos faz lembrar que a nossa pátria não é aqui, o nosso reino não é este, como o próprio Jesus afirmou, e o reino dele não era deste mundo. Lewis ele foi homenageado no seu centenário em 1998 por várias pessoas importantes, né, do mundo político, do mundo cristão. Selos foram criados de suas obras, como as Crônicas de Nárnia, em sua homenagem naquele centenário. E uma coisa que eu quero frisar mais uma vez é que Deus ele levanta pessoas, né, para públicos diferenciados. E Deus ele levantou Lewis no meio acadêmico. E ele tinha uma mente intelectual, uma mente racional que conseguia chegar aos diversos públicos. E Deus ele faz isso para comunicar o seu evangelho, para comunicar a sua palavra de alguma forma. Lewis, a literatura de Lewis influencia a educação cristã por todo o mundo, principalmente em países da Europa e Estados Unidos. E a vida de Lewis nos faz também despertar para uma dedicação ao Senhor, para se debruçar sobre a sua palavra,
para entender realmente o Evangelho e para defender este Evangelho onde quer que nós estejamos. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem levanta homens e mulheres que são exemplos para nós em qualquer época e em qualquer situação, Senhor, e em diversas áreas, Senhor. O Senhor tem seus propósitos de atingir, seja quem for, Senhor, da pessoa mais humilde em termos de conhecimento até aquele pós-doutor acadêmico, universitário, mas o Teu Evangelho também é capaz de alcançá-lo, Senhor. E que nós possamos, Pai, assim como C.S. Lewis, entender a Tua Palavra, amar a Tua Palavra e sermos defensores do cristianismo acima de todas as coisas, Pai. Não de uma religião, Senhor, mas das verdades essenciais da fé cristã, Pai. E que mesmo em meio aos sofrimentos que venhamos a passar, Senhor, mas a Tua verdade, a Tua voz, ela seja ouvida em nossos corações e que nós entendamos os Teus propósitos em nossas vidas, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.